Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado O Fim Está Próximo. O título da primeira semana é Pastor e Bispo da Vossa Alma, e o título da terça-feira, Um Viver de Peregrino. O versículo é Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado por tuas misericórdias que a cada dia se renovam. Por tua graça, a qual o Senhor dispensa para nós abundantemente, através do teu Espírito, através de tua palavra. Tua palavra cheia de Espírito e vida, que é luz para nós, é o caminho no qual nós andamos, é o nosso alimento, é tudo para nós. Nós, nesse dia e até a tua volta, queremos ter um coração e um espírito esvaziado, ser pobres em espírito e amar reverentemente a tua palavra para cada dia, sermos enchidos plenamente com tuas riquezas, para que possamos desfrutar do que tu és, do que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos falado. Isso tem nos mantido no teu caminho. Isso tem nos mantido vivos, firmes no caminho para o reino. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta terça-feira é Um Viver de Peregrino. Então, tem muitas riquezas nessa terça-feira. Quando nós entramos, mergulhamos nessa palavra, nós encontramos muitos diamantes, muitas pepitas de ouro. Realmente o Senhor falando com cada um de nós. Então, não dá para tocar em todos os pontos. Eu quero me ater a um ponto em específico, que é o título, da terça-feira, Um Viver de Peregrino. Para isso, eu gostaria de começar lendo na página 8, no segundo parágrafo. Diz assim: Lembremo-nos de que Pedro dirigiu suas epístolas aos peregrinos, aos judeus crentes que estavam espalhados por diversas nações gentílicas. Ele os ensinou a comportar-se nessas nações. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12 dizem: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, primeiramente, Pedro ele tinha uma preocupação, porque esses judeus crentes, forasteiros, estrangeiros, peregrinos, eles eram peregrinos porque eles não tinham mais uma pátria. Eles saíram da sua terra de Israel, de Jerusalém. E quando você tem uma pátria, você também tem os costumes daquela pátria. Então, com relação a esses judeus crentes peregrinos, agora, no lugar que eles estavam, eles enfrentariam o que Pedro chama de paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Por que ele fala dessa maneira? Porque no capítulo 1, ele mostra que nós precisamos salvar a nossa alma. Agora, o mundo com as suas paixões, eles estão aí para guerrear contra a nossa alma, ou seja, para não permitir que a nossa alma seja salva. Então, enquanto eles estavam em Jerusalém, na terra de Israel, eles eram poupados de muitas dessas paixões, até pela cultura judaica. Mas agora, em lugares estrangeiros, eles se deparariam com muitas coisas que eles não conheciam antes, com os costumes das nações. E, agora trazendo para a nossa experiência, nós somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo. As paixões, inclusive Pedro chega a dizer isso, as paixões que nós tínhamos outrora, quando nós éramos desse mundo, não cabem mais a nós. Porque uma vez que nós nascemos de novo, nós temos uma nova pátria. A nossa pátria é celestial. Nós
aguardamos o que vem dos céus. E logo os nossos costumes não são mais os costumes do mundo. Uma vez que a nossa pátria é celestial, os nossos costumes, o nosso comportamento também deve ser um comportamento celestial. E em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8, nós vemos algo para nós, que ilustra isso. Um pequeno parênteses, o autor do livro de Hebreus, ele manda essa carta exatamente com a preocupação para os crentes hebreus, na mesma situação, praticamente na mesma situação que o apóstolo Pedro manda a sua carta. Se eu não salvo engano, essa carta foi escrita entre 50 e 60 depois de Cristo. Então, quer dizer, carta aos hebreus, O que estava acontecendo? Os hebreus, principalmente os crentes judeus, os hebreus, crentes judeus, principalmente esses que estavam na dispersão, estavam sofrendo muita perseguição. E muitos, por causa dessa perseguição, estavam, entre aspas, voltando para trás. Quer dizer, abandonando a sua fé em Jesus para voltar para o judaísmo ou para alguma alguma religião do lugar onde eles estavam. E aqui o autor de Hebreus, ele então vai pegando vários trechos do Antigo Testamento para mostrar a sublimidade de Jesus Cristo, como o Senhor Jesus é superior a tudo, como os tipos e as figuras no Antigo Testamento mostravam o Senhor Jesus e como os crentes hebreus deveriam avançar, ter fé e não retroceder. É exatamente por isso que, por exemplo, no capítulo 10, ele pede para que os crentes judeus guardem firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 23. No versículo 25 ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então ele está encorajando esses irmãos, por causa do que eles estavam vivendo, a avançar, a ter fé, a continuar na prática do viver da igreja. No outro trecho, aqui no capítulo 10, versículo 35, o autor encoraja-os dizendo: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Isso também é para nós que somos forasteiros, peregrinos, porque muitos irmãos, muitos cristãos acabam cedendo às pressões do mundo, deixando de se congregar, de se reunir, e acham que isso é normal. Mas não, irmãos, aqui o livro de Hebreus é muito claro. Então ele diz: não abandoneis, versículo 35, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A promessa, irmãos, é o reino. Hoje é hora de perseverar. Lucas diz: é na vossa perseverança que salvareis a vossa alma. O Senhor Jesus disse, registrado por Lucas. Porque, versículo 37, estou lendo Hebreus 10, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Olha agora: e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. A perdição aqui não é a perda da salvação, é a perda da promessa. Porque você está percebendo, ele não está falando de salvação, ele está falando de galardão. Então, se você e eu, nós nos deixamos levar pelas paixões do mundo, ou por qualquer outra coisa, pelos sofrimentos, e nós abandonamos a perseverança, a confiança, nós vamos retroceder para a perdição, para perder a promessa, perder o galardão. Então ele diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O que é a conservação da alma? É a salvação da alma. Então perceba que o autor de Hebreus, enviando essa carta aos crentes hebreus, ele está tocando também no mesmo ponto, algo muito parecido com o que Pedro depois, salvo engano, Pedro escreveu a sua epístola depois da carta aos hebreus ser escrita. Então,
eles estão no mesmo sentimento, que é encorajar aqueles crentes judeus a não se deixarem dominar pelas paixões do mundo, nem pelos sofrimentos. E aí você vai para Hebreus 11, os versículos 8 e 10, e ali o autor da carta aos Hebreus, ele descreve no capítulo 11 vários exemplos de fé, de perseverança. E um deles se encaixa exatamente ao que nós vemos hoje, é a experiência de Abraão. Então, no versículo 8 ao versículo 10, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. A fé está ligada à obediência, irmãos, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Se você perceber, a nossa experiência com Deus é igual. Nós somos chamados para um lugar que nós sabemos, nós vamos tomar posse do reino, junto com o Senhor Jesus. Mas como isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Nós não sabemos. Nós vivemos como justos por fé. Versículo 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O que significa, irmãos? O viver de Abraão, ele era um viver de altar e tendas. O que significa isso? Toda vez que ele tinha uma experiência com Deus, ele erigia um altar e fazia um sacrifício. É a parte da adoração a Deus. Então, nós também, irmãos, precisamos diariamente exercitar o nosso espírito e ter uma vida de altar, quer dizer, uma vida de adoração a Deus. Quando nós estamos emergindo na palavra, estamos fazendo as transcrições, estamos orando, tudo isso é como se nós estivéssemos erigindo um altar para adorar a Deus. Só que a diferença é lógico, hoje isso tudo é feito no nosso espírito. Paulo diz em Romanos 1 que ele serve ao Senhor no espírito. Então, tudo relacionado à adoração ao Senhor hoje está no nosso espírito. E o que significa a vida de tenda? Abraão, ele não edificou uma casa, porque uma vez que ele tivesse edificado uma casa, ele estaria preso àquele lugar. Então ele morava em tendas, porque assim que o Senhor desse uma direção, era só desfazer a tenda e ir para aquela direção. A nossa vida nessa terra, nós vivemos, nós precisamos trabalhar, nós temos as nossas obrigações, mas nós vivemos em tendas. Entre aspas, né? Quer dizer, quando o Senhor aponta a direção, não há nada que nos segure. Se há coisas que nos seguram, é porque nós, ao invés de vivermos um viver de tenda, nós nos arraigamos ou enraizamos nesse mundo. Construímos um belo edifício e não saímos, não conseguimos seguir a direção do Senhor. Isso é algo que nós estamos falando da época de Abraão, mas muitos anos depois é algo que acontece com o povo de Israel, quando eles estavam na Babilônia, cativos. Na hora que precisou sair, a grande maioria não quis sair para voltar e edificar novamente o templo. Eles ficaram. Por quê? Porque eles estavam estabelecidos. Eles já tinham família, já tinham negócios, já tinham casa. Então perceba, irmãos, que as táticas de Satanás é transformar você de um estrangeiro, de um peregrino, a alguém natural nessa terra. Ló é um grande exemplo disso. Ló era um estrangeiro, um peregrino com Abraão, mas quando ele se distanciou de Abraão, ele se tornou um residente de Sodoma e Gomorra. E veja o fim de Ló. Então, tudo isso que a palavra nos mostra são exemplos, figuras, para que nós não caiamos nos mesmos erros. Vou continuar aqui lendo Hebreus 11, a partir do versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Quer dizer, se você é um estrangeiro, um peregrino, quer dizer que você está procurando uma pátria. E o versículo 15, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Percebe? O que o autor de Hebreus quer? Ele quer mostrar para os crentes judeus, não retrocedam ao judaísmo.
ou mesmo ao mundo, avancem. O Senhor nos prometeu uma pátria. Eu não li talvez o versículo 10, perdão, eu acabei esquecendo. O versículo 10 diz, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. É isso que nós aguardamos, irmãos. É isso que nós procuramos. Essa é a nossa pátria, a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Versículo 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Você percebeu isso aqui, irmãos? Vou voltar lá no capítulo 10. O que fala? Se você retrocede, ele fala assim, todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, se voltar para o mundo, para a religião, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, o Senhor não se agrada disso. Mas aquele que está perseverando, com sofrimentos, com dificuldades, mas está perseverando porque ele aspira à promessa de Deus, porque ele crê na promessa de Deus, o que o Senhor diz? Desse eu não me envergonho de ser chamado seu Deus, porque eu preparei uma cidade para ele. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Um dia o Senhor vai reconhecer o seu nome perante todas as pessoas. Por quê? Porque você perseverou, porque você avançou, mesmo em meio às dificuldades, aos sofrimentos, você perseverou. E lembre-se disso, toda vez que você perseverar, lembre-se, Deus não se envergonha de você. É como se a gente dissesse assim, Deus está orgulhoso de você, né? Trocando em outras palavras, de ser chamado o seu Deus, porque Ele te preparou uma cidade. Então, o nosso viver hoje é um viver como era o de Abraão naquela época, um viver de altar e tenda. E veja, não é? Quando em Levítico o Senhor manda os filhos de Israel obedecerem, né, entre aspas, o calendário de festas, haviam 7 festas. A última festa era a festa dos tabernáculos, ou, como era chamada também, festa das colheitas. Nessa festa, todos, independente da condição em que eles viviam, deveriam morar alguns dias em tendas, para que eles se lembrassem da época em que os pais deles, viveram no deserto em tendas. Mas na verdade o sentido é, você não deve confiar naquilo que você ganhou, nas riquezas, nas coisas do mundo. Você deve se lembrar que nessa terra você é um peregrino, é um forasteiro. E essa última festa, irmãos, ela representa para nós o reino milenar. No reino milenar vai ser o tempo em que nós vamos desfrutar de toda a colheita. Tudo que você passou, todo o sofrimento, todas as coisas, né? Você vai colher no reino como um vencedor. E aí você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena perseverar. Agora, por outro lado, vai ter aqueles que vão ser lançados para um lugar de trevas, choro e ranger de dentes. Então, esses vão olhar para trás e dizer, eu me arrependo por não ter perseverado. Eu me arrependo por ter me arraigado nesse mundo. Conquistei muitas coisas no mundo, mas perdi a promessa de Deus. Que nós, irmãos, sejamos da primeira turma, a turma que perseverou, alcançou o galardão, alcançou a promessa, alcançou o reino. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.